programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um tema muito interessante que é o Parkinson, né? Estimativas da Organização Mundial da Saúde trazem que em todo o mundo em torno de 4 milhões de pessoas sofrem com Parkinson e no Brasil em torno de 200 mil. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo hoje o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, o senhor já falou sobre o que é a doença, nós encerramos o primeiro bloco falando sobre os sintomas, né? Mas nós só falamos dos tremores. Quais sintomas mais acometem as pessoas que têm o diagnóstico de Parkinson? Isto. Muito importante que possamos entender que além dos tremores, que não é uma característica da doença, só da doença de Parkinson, como eu quero deixar claro, mas a bradicinesia, que são os movimentos lentos, o raciocínio lento, também é a rigidez. A rigidez é um ponto muito significativo na doença. Quando o paciente tem uma contração muscular e o seu relaxamento é lento, por exemplo, no braço, na doença de Parkinson, quando a gente traciona o braço, ele forma tipo uma roda dentada. Ele vai paulatinamente como uma engrenagem. Então, a rigidez muscular ou articular é uma das características, um dos sinais típicos da doença de Parkinson. Assim como a instabilidade postural, nós podemos observar nesses pacientes, porque eles tendem uma tendência, primeiro, a passada dele, os passos, a deambulação dele se torna mais curta e há uma flexão da cabeça para frente e também do tórax. Ele tende a fazer um movimento de inclinação, uma flexão, né? E a gente conhece aqueles movimentos que o paciente faz. São sintomas e sinais significativos. Mas o que é muito importante na evolução da doença de Parkinson é quanto mais precoce a gente descobrir a evolução da doença, é importante. Porque muitas vezes a doença de Parkinson pode ter outros sinais ou sintomas que precedem essas manifestações que acabei de falar. A pessoa pode começar a apresentar, por exemplo, uma perda do olfato. Entre algumas patologias, pode existir a perda de olfato. Mas, se o médico pesquisa e não encontra, ele tem que ficar atento que pode ser um dos sintomas já inicial da doença de Parkinson, assim como a instabilidade postural, assim como a cefaleia, assim como outras manifestações de memória, pode preceder e que deve ser investigado pelo médico. Também nós podemos ter, assim, outros sintomas e sinais importantes. Por exemplo, a escrita do paciente muitas vezes tende a diminuir, que se chama micrografia. A letra diminui de tamanho, o paciente quando vai escrever. E também a postura da sua deglutição, por exemplo, ele pode engasgar, ter dificuldade para engolir determinados tipos de alimentos, quando são mais sólidos. É outro detalhe importante. E também o aspecto dos olhos, a fixação dos olhos, o perfil facial do paciente, a face muitas vezes inexpressiva, que pode acontecer. E os olhos mais fixos, não piscando tanto, são detalhes que devemos observar na evolução da doença. Importantes e que muitas vezes não são ligados a este problema, né? Muitas vezes as pessoas pensam só no tremor e não pensam nos outros sintomas, né? É isso mesmo.
a constipação intestinal também, um distúrbio intestinal, um distúrbio no aparelho urinário, pode ocorrer em consequência já de uma manifestação que pode estar surgindo. Então, diante de um quadro todo deste que podemos ver, sabemos que a doença de Parkinson não tem uma etiologia definida, não sabemos por que ocorre. Não sabemos. Tem um fator hereditário no meio? Pode ter, mas muito pequeno. Um grau muito pequeno. Podemos dizer que pessoas mais jovens podem ser acometidas pela doença de Parkinson? Eu poderia dizer que sim, um percentual menor, mas pode acontecer. Com 30 anos, 40 anos, 50 anos. E eu queria dizer também que a doença de Parkinson hoje é perfeitamente tratável. Nós não podemos também colocar sobre a doença de Parkinson o desespero total ou o fim de tudo. Não. Hoje, com as novas terapêuticas, os medicamentos que são usados, o paciente de Parkinson, o quanto mais precocemente é tratado, ele tem uma evolução boa por muitos anos e que a sua qualidade de vida pode ser quase que normal. Depois nós vamos falar também o tratamento, o que se faz para ajudar o paciente de Parkinson. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, Parkinson. Fique ligado com a gente.